chupeta, deschupete, como que a gente lida com esse desafio na abordagem da educação positiva e que também tem tudo a ver com essa época que estamos vivendo, que é a Páscoa, porque a gente vê muitas vezes alguns conteúdos na internet falando que entrega a chupeta para o coelhinho da Páscoa, para a criança parar de usar chupeta. Vamos aprofundar um pouquinho mais isso daí? Vamos entender quais as consequências, se faz sentido para o desenvolvimento da criança ou não. Vamos entender um pouquinho melhor. Nesse feriado, vocês estão aí em casa com as crianças ou não? Vocês estão trabalhando? Como é que tá a rotina de vocês? Eu estou com as crianças em casa nesse momento. A Lívia também, que acabou de entrar aqui nessa live. Vou Mas até fechar a porta. um espaço na nossa rotina de mãe, de empreendedoras, para a gente conseguir falar com vocês aqui sobre o famoso deschupete ou a chupeta. E a gente vai linkar um pouco isso também com essa temática da Páscoa, do entregar a chupeta para um personagem. Às vezes é Papai Noel, às vezes é o Coelho da Páscoa, às vezes É sei lá quem. sempre, é sempre um personagem, né, que está ali no momento, a gente focando no desejo do adulto, né, na necessidade do adulto, e a partir dessa necessidade do adulto, a gente, a qualquer preço, tenta realizar, né, responder às nossas necessidades. É, eu tô vendo aqui o pessoal falando que tá em casa com os sobrinhos, com as crias, é isso. Então, a gente Tamo vai, junto. vai participar. Estamos juntos, é isso, gente. Essa é a nossa realidade. Em casa com a filha grávida de 5 meses. Ah! Espero que sua gravidez seja com muita saúde, Milena. Isso aí. Então, vamos entender um pouquinho, vamos começar pelo início, para ser redundante na minha fala. Então, chupeta. Vamos entender o que chupeta significa, o que ela simboliza, para daí a gente entender o processo do deschupete. E aí eu quero já aproveitar e pedir para a Lívia trazer um pouco essa perspectiva da chupeta. Para quem não sabe, a Lívia é uma das maiores referências, na minha opinião, a maior referência em apego seguro aqui no Brasil. E é importante que vocês saibam que o pano de fundo para tudo que a gente vai explicar aqui é esse que é um dos pilares da educação positiva, né? Que é o apego seguro e o que a chupeta significa nesse contexto da vinculação, da conexão, da segurança emocional da criança com seus adultos cuidadores primários. Exato. Aí tô colocando, tem gente falando da filha chupando o dedo, né? Que também podemos considerar como o mesmo tema. Enfim. Então, prazer em estar aqui com vocês. Meu nome é Lívia Praeiro. Eu, a partir das minhas necessidades pessoais mesmo, em relação aos meus filhos, fui tentando compreender melhor o que era apego seguro. Atendia famílias como consultora do sono que me questionavam muito sobre apego seguro. E quando a gente entra em contato com uma teoria baseada em ciência, que a gente chama teoria do apego, a gente começa a confrontar ali o que a sociedade hoje preconiza em relação ao uso de chupeta ou chupa-dedo e qual é a realidade infantil quando quando vivenciam isso, quando uma criança tem a chupeta ou ela chupa o dedinho dela. A gente primeiro vai passar, gente, pelo desenho original nosso, né? Que é o que o ser humano tem como necessidade básica. E quando a gente fala em mamífero, a sucção é uma das necessidades básicas. Esse desejo da sucção, essa sucção para a criança, ela desenvolve a fala, ela desenvolve a força na boca, ela desenvolve o tamanho da boca. Então, e a força, né, para a gente mastigar, depois entrar na fase da mastigação. Quem é fonoaudiólogo, enfim, profissionais que trabalham nessa área, falam muito da força da boca, da força dos lábios e o quanto a sucção, a gente está falando de amamentar mesmo, né? Eu ali no seio da minha mãe, aquele movimento, o movimento de língua, o movimento da boca, aquilo ali, ele é parte do meu desenvolvimento. Tão interessante isso que o meu filho que fez fono, uma abordagem de fono diferente, ele já com 7 anos, a abordagem trazia a sucção de volta e tinha chupeta na abordagem. Então eu tinha que chupar bico para voltar a ter um fortalecimento, uma força de boca. Então aqui a gente está falando só de uma fisiologia, um desenvolvimento. Então a sucção faz parte. Então a criança, como esse corpo ele está em desenvolvimento, ele vai ter ali comportamentos que vão que
ter uma resposta à necessidade dele. Então, a criança vai ao desejo de estar no seio da mãe. No seio da mãe, aqui a gente está colocando uma perspectiva, mas eu vou trazer várias outras. Então, se você não amamentou, espere que a gente vai chegar aí também. Mas quando essa mãe está amamentando essa criança ela tem, além da resposta do contato físico, ela tem uma resposta a essa necessidade de exercitar esse músculo, né, dos lábios, da língua, enfim. Então, olha que interessante a natureza ali juntando dois aspectos importantes para esse mesmo processo. E tem crianças que não vão ter contato, às vezes, com a alimentação, ou teve muito pouco, ou já teve ali, na situação da mãe, da realidade dela, tem ali a mamadeira. Lembrando que mães aidéticas não podem amamentar, aparentemente parar de ter, colocar julgamentos ou percepções que só existe isso, só existe aquilo. Existem inúmeras condições e situações, então cada uma é única. Mas vamos dizer que a mãe introduziu ali a mamadeira pela razão dela. Ali também tem aquela resposta do colo. Eu estou no colo, eu estou em contato, né? Ali, e estou com essa mãe ali me alimentando também. Não é o fato do alimentar que é o ponto principal. Isso a gente já tem com estudos e mais estudos mostrando que a necessidade básica é de contato. E a gente está vendo também como fisiológica. E a partir desse momento, dessa desenvoltura, a criança vai ali pedindo por mais sucção, quando a sucção é o único lugar de encontro. Então, a gente também começa a abrir uma nova janela aqui de pensamento. Né? As crianças elas vão buscar a sucção, elas vão buscar por esse estímulo, porque ele é natural e fisiologicamente necessário. Mas se o único contato e o único encontro que eu tenho com o meu cuidador é a partir da mamadeira ou da amamentação, eu vou ser uma criança com muito desejo de sucção, ou seja, porque eu estou juntando ali a necessidade de contato com o meu desenvolvimento fisiológico ali. Além da alimentação, de nutrição, que a gente pode dizer que ali não é o ponto principal, mas claro que faz parte também. Muitas das vezes essa criança está buscando esse contato e se regula muito nesse contato. O contato é regulação. Uhum. Desengravidando regulação, né, amiga? Regulação é a maneira como eu volto à calma. Se eu estou no estado de estresse, eu volto à calma, eu diminuo meu nível de cortisol e sei me regular. O bebê, ele necessita de um cuidador para se regular. Nós, adultos, necessitamos de um outro para nos regularmos. O Homo sapiens que somos, nosso cérebro, ele precisa dessa regulação. Por isso que a gente vive, né, em bando. Por isso que quando a gente for ver a história ali da humanidade, né, ele precisou, o Homo sapiens, ele sobreviveu e foi ele que se determinou porque ele tinha muito essa sociedade envolvida, essa codependência, né, para viver em sociedade. Então, a criança encontra regulação no contato, nesse toque, e a amamentação é um estímulo para essa regulação. A criança demanda, e pode ser que eu entenda a necessidade de colocar a chupeta. Porque essa criança ela se acalma com a chupeta, porque aquele movimento, ele traz também essa sensação de calma, porque a sucção faz parte desse contato, enfim, nosso cérebro ele traça ele diminui, né, amiga? Ele tem uma velocidade de processar. Assim como a gente se gatilha quando a situação nem é aquela que é verdadeiramente perigosa, mas o nosso cérebro faz alguma relação com uma experiência passada, isso é o gatilho. Em outros contextos, o cérebro age da mesma forma. Uhum. Quando eu estou em sucção, eu estou em contato, eu estou me regulando. Então, quando eu estou com um instrumento de sucção, o meu cérebro faz toda a relação de regulação. Uhum. Faz super sentido quando a gente está mais conectado com temas de trauma e sabe que somos gatilhados com situações que nem não verdadeiramente são perigosas, mas nosso cérebro entende como perigoso. Então a sucção entra aí com a regulação através da chupeta. O nosso cérebro faz um link, que aquilo ali é um contato, que aquilo ali é a regulação que eu precisava, e a criança se acalma. Só que quando e a gente tem a resposta que a gente queria, aquela criança passa a demandar menos, porque aquele cérebro está tendo uma resposta de regulação a partir da chupeta, e a partir, olha, entendam, não é da mamadeira, hein? Então, olha como que não é a alimentação que me regula, é através da chupeta. Até que a criança recusa a mamadeira, recusa o peito demais se ele não está com fome, porque ali é o contato, enfim, e isso que importa. Quando a gente tem essa resposta dessa criança mais regulada, dependendo um pouco menos de nós, pronto, temos um problema resolvido. E muitas das vezes a gente esquece do nosso papel regulador. Porque a chupeta, ela verdadeiramente passa a regular. Eu chupando o dedo
passo verdadeiramente a me regular. Porque, disse, por favor. Não, pode finalizar o seu raciocínio. Eu só queria, assim, eu acho que enfatizar muito o que você está trazendo agora, que eu, por exemplo, né, quando a gente não tem essas informações do desenvolvimento humano, que realmente a maioria de nós não tem, tá, gente? Porque a gente não entra em contato com isso e nós estamos todos muito conectados com o senso comum. Eu acho que um ponto-chave que você trouxe aqui, que eu quero só ressaltar mesmo, não é nem acrescentar, ressaltar, olha o que a Lívia acabou de trazer para a gente aqui, pessoal. O que regula a criança não é verdadeiramente o aparelho da chupeta, e é o corpo que está segurando. O batimento que a criança sente, o teu batimento cardíaco que a criança sente no corpo dela. Tum, 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 tum. Isso corregula a temperatura do teu corpo, o cheiro do teu corpo, a tua voz, a tua feição, o teu olhar. Tanto que, veja só como a nossa natureza é perfeita. O nosso desenho é realmente muito bem estruturado. O bebê nasce de uma forma que ele não seja, por exemplo, completamente avalaçado pelos estímulos visuais, mas ele enxerga exatamente o tanto que ele consiga ver essa distância do rosto da mãe com o peito. Esse tanto ele já está conseguindo identificar, ele já vê os olhos, mas ele não recebe aquela hiperestimulação do ambiente já de cara quando ele nasce. O olhinho vai se acostumando. Isso tudo para a gente entender que esse ser humaninho, esse filhote de humano vem ao mundo realmente desenhado para essa proximidade no começo da vida. Então, você poderia colocar uma chupeta e deixar a criança longe do corpo. Isso não é regulação. A regulação precisa acontecer com essa proximidade física nesse momento. E a gente não está falando aqui de faz o que você pode, é uma escolha. Não é uma questão de escolha. Enquanto espécie, evoluímos para funcionar assim. Né? A proximidade é uma consequência da nossa evolução. Não é que a proximidade a gente está inventando que faz sentido. Não, não, não. A proximidade ela é consequência da evolução. Então, eu só queria mesmo assim, achei tão importante isso, porque eu acho que o senso comum fala que a chupeta é a que acalma a criança. E aí você está nomeando outra coisa aqui para as pessoas, eu só queria que isso ficasse muito bem assentado aqui. E não estava tão profundo como você trouxe. Mas esse ponto, a gente tô só trazendo o ponto porque que a criança tem como a chupeta, passa a ter a chupeta como a referência dela de regulação. É porque os pais têm aquela resposta dela não demandar tanto e passam a sair desse É o papel. E que agora eu tô falando como é uma o que mãe, tem, é o que sobra, e eu tô né? falando como uma mãe que teve uma criança, a Malu chupou, usou a chupeta por muitos anos. Então, quando a gente entende porque aquele cérebro aceita a chupeta como um regulador, mas é porque ele faz um mini link, aquilo traz para ele um gatilho como se fosse. Essa criança ela fica muito dependente, porque, é claro, não tem a resposta necessária e suficiente para aquele contexto. E aí a criança passa a todo momento querer a chupeta, que na verdade é um comportamento de. A gente fala um comportamento de apego, tá, gente? Mas a gente pode colocar um comportamento de protesto, que significa eu preciso de contato, mas eu não tenho aquilo. Então, a criança chora, a gente começa a Gostei colocar desse nome. a chupeta. A criança, ela tá nervosa, a gente dá para ela a chupeta. Então, a gente utiliza a chupeta como o que vai regulá-la e ela Uhum. continua ali com as demandas, enfim. E aí, bom, então a criança passa a chupeta a todo momento, toda hora, 24 horas aí, enquanto era antes para dormir, antes era para isso, era para aquilo. A criança passa a ter a chupeta como única referência e Uhum. realmente, olha os impactos que a gente tem. Aí tem impactos na dentição, aí tem impactos na fala, aí tem impactos no céu da boca, aí começa a ter um monte de coisas. E vem os profissionais e começam a falar: precisa tirar a chupeta. Precisa tirar a chupeta. Então, não tô negando a necessidade, mas estou falando só o caminho para a gente chegar onde chega, para depois inventar que um coelhinho da Páscoa vai levar a chupeta embora. Todo ao redor começa a falar que essa criança precisa tirar a chupeta. Ou porque ela tá grande e é feio ver ela chupando, ou porque a dentição tá alterada, ou no meu caso foi com a Malu, foi o céu da boca dela. Eu já tinha um céu da boca alto e parecia que fazia ficar mais alto. Enfim, não é que eu aprofundei nisso completamente, mas era uma coisa mais ou menos assim. Estou falando errado, gente, era aproximadamente isso. Enfim, e o quanto que nesse processo a gente perde o link.
como é que a gente introduziu a chupeta, qual era a nossa necessidade. E agora a gente só fica observando a nossa necessidade de novo, agora a nossa necessidade é de retirar, e a gente a qualquer custo quer responder a esse pedido do mundo. Diz, amiga. E aí, mais uma coisa que eu quero ressaltar que a Lívia está trazendo aqui. É porque às vezes tem umas coisas que você fala, eu acho tão importante que daí eu fico com ciricutico e falo assim, não, peraí, vamos digerir isso que ela acabou Vamos de falar. lá. Olha só. Olha só o que a Lívia está desenhando aqui para nós. No processo todo de dar a chupeta, e a gente não está no lugar de julgamento, estamos apenas desenhando a história, né? O que acontece muitas vezes. Nós damos a chupeta por uma necessidade nossa, de que de alguma coisa, de alguma forma facilite, e a gente também não está romantizando a maternidade falando que tem que, né, assim, é fácil ficar sem chupeta, não estamos falando isso. Então a gente dá a chupeta porque nós o queremos, e aí a hora que somos aterrorizados por profissionais, nós entendemos, ai, tem que tirar logo. E aí a forma como a gente tira, muitas vezes, que agora é o próximo ponto que a gente vai trazer aqui, é uma forma violenta, porque eu começo a colocar defeito na criança que nunca escolheu essa chupeta para ela mesma, né? Nunca foi. Claro que não tem como perguntar para um recém-nascido, mas assim, não foi levado em consideração a criança e sim o adulto na hora de dar chupeta, e agora a gente quer arrancar essa chupeta o quanto antes, porque, meu Deus, vai estragar a boca da criança, né? Que é o terrorismo que os pais também recebem dos profissionais. A gente não está falando que não tenham consequências. Não é sobre isso, mas estamos trazendo que a criança é a invisível nessa história inteira. A criança é a desconsiderada nessa história inteira. Então, esse é o ponto que a gente está querendo trazer para vocês aqui. Exato. E aí a gente vai caminhando nessa necessidade agora de retirar a chupeta. Se a gente não entende, por que eu estou contando essa historinha toda, como é que a chupeta foi introduzida? Porque muitas das vezes a gente tem que se lembrar qual que foi o intuito de colocá-la. Que essa chupeta ela entrou na vida da criança a partir de nós, né? A criança não nasceu. Lívia, eu não dei chupeta, o meu filho chupou o dedo. Meu Miguel também chupou o dedo, então eu consigo até apoiar nas duas experiências, porque eu vivenciei elas também. Meu Miguel também chupou o dedo e, na verdade, ele só largou o dedo porque ele achou um bicho maior. Ele colocava a patinha do bichinho maior na boca, que era muito essa questão muito oral, né, de necessidade oral mesmo, já com a boquinha cheia e o dedo era insuficiente. Essa busca, e nesse chupar dedo também encontra o consolo, porque a sucção, de novo, o cérebro faz aquele link, né, e a partir daquele link eu consigo me regular, é uma forma de me regular. E lembrem-se, a criança ela não tem um cérebro competente para a autorregulação. Ela é corregulada. E esse dedo ou essa chupeta vem de fora, ou seja, eu não consigo sozinho, é algo que permite um movimento e esse movimento me regula. Então, de novo, não é a criança que se regula, mas ali é um objeto ou um terceiro que tem essa competência nesse contexto da sucção. E a partir daí, gente, essa criança, ela encontra uma referência de regulação de um processo que começa, que permite que ela se regule ou que sinta menos uma diminuição do seu estresse. E o adulto perde a competência de regular aquela criança. Lógico, porque eu tenho a gente encontra ali um obstáculo entre eu e a criança. Existe ali um objeto que regula ela com mais facilidade, que me fez desconhecer essa criança com o tempo. E eu me lembro que quando eu comecei a pensar em tirar a chupeta da Malu, que foi de uma maneira, claro, totalmente violenta, pensando em mim, pensando na minha necessidade, mas eu lembro de fato que uma coisa ficou muito clara para mim. No dia que eu decidi tirar a chupeta, eu decidi na minha cabeça de uma forma muito respeitosa, e meu processo respeitoso seria estar com ela e acalmá-la enquanto ela chorasse, estar ali para regulá-la. Eu já tinha um caminho ali de um conhecimento, de algumas informações, e foi esse processo que eu escolhi. Quando eu fiquei com ela no colo e ela chorava, era para ela dormir, ela queria o bico, eu me dei conta que eu não sabia acalmar o choro dela. Eu me dei conta que há muito tempo eu não vivenciava essa relação de. Ela tinha 3 anos e eu me vi com um bebê no colo, um bebezinho recém-nascido. Aquela sensação de eu não consigo acalmar esse bebê, esse choro, eu não consigo fazer com que esse choro cesse. E eu fiquei naquele processo olhando para ela e reconhecendo essa distância que eu tinha dela, sabe, Maia? Assim, eu não sei, parece que eu nunca vi ela chorar assim. E isso para mim foi um choque muito grande. E essa consciência de que, olha só, o bico
me fez chegar num lugar que eu não sei nem onde começar para acalmá-la. E agora, um aprofundamento do que a Lívia está trazendo aqui, que esse é o tipo de informação que às vezes chega na gente e a gente entra num ciclo de culpa muito grande. O que a gente quer trazer para vocês aqui? Primeiro, nós duas não estamos aqui falando sobre isso de um lugar de que a gente sabe de tudo, de que a gente tem acertado sempre tudo, muito pelo contrário. Nós estamos num processo de aprendizado constante, né, Lívia? E outra coisa que eu quero trazer para vocês aqui. Os adultos, os pais, muitas vezes dão chupeta por falta de conhecimento, por terrorismo de profissionais, por medo da própria incompetência. Então a gente não está aqui apontando o dedo, né, para falar assim, ó, você dá chupeta porque você é incompetente. Não é desse lugar. Só que nós precisamos entender que o processo de dar essa chupeta causa, quer queiramos, quer não, um afastamento para com essa criança em termos de corregulação. Não estou falando que você é um pai, mamãe ausente que você dá chupeta. Veja, estou deixando bem claro para vocês. Mas se eu não tenho experiências de corregulação com meu filho, ou seja, se a forma como eu lido com o choro do meu filho é colocar a chupeta na boca, eu não estou treinando essa minha habilidade de corregular com o meu corpo, que na verdade é a corregulação original da nossa espécie. Mais uma vez, a gente não está falando para vocês de um lugar assim de achismo, a gente está falando de um lugar científico, antropológico, do desenvolvimento da nossa espécie, da teoria polivagal, que inclusive são conteúdos que a gente aprofunda na nossa formação em educação positiva. Então, quando estamos trazendo para vocês, olha só, vamos falar sobre a dificuldade que temos de corregular os nossos filhos, é no sentido de que, sim, faltou exemplo para você, você não cresceu com adultos que sabiam corregular você, sim, você enquanto mãe e pai passa por um terrorismo por parte de profissionais. Sim, estamos imersos no senso comum. E outro ponto, estamos cheios de traumas. A gente não sabe lidar com o sofrimento mesmo dos nossos filhos. Quando o nosso filho chora, a gente se desespera. Quando o nosso filho tem raiva, a gente se desespera. E aí a chupeta vem apenas como uma muleta que combina lindamente com esses combustíveis do caos da nossa vida, entendem? Então, quando estamos trazendo esse conteúdo para vocês sobre vamos perceber a nossa incompetência em corregular, a gente está querendo trazer para vocês que temos um problema, mas também, felizmente, temos solução. E aí eu quero que agora você conte um pouco, Lívia, como é que foi para você esse processo de resgate da tua habilidade de corregular e depois eu quero contar um pouco sobre a minha também. E é um resgate mesmo, né? Eu acredito que hoje com a educação positiva fica muito mais ampla eu conseguir analisar essa experiência, né, de tirar a chupeta, mas entendendo que ali, com a consciência que eu tinha de que eu estaria ao lado dela para regulá-la, me vi incompetente, me vi completamente desregulada. E quanto aquilo foi desafiador para mim, de eu vou voltar com essa chupeta, de eu não dou conta disso. Que é, né, Maia, nada mais do que todas as situações com os nossos filhos. Se a gente for pensar hoje, o celular é a nova chupeta também. Porque Pronto. é quando nossos filhos estão nos demandando, quando querem nossa atenção, quando querem, né, estar conosco. E a gente tem outras necessidades de trabalhar, de lavar uma roupa, de cozinhar, de sair. A gente entrega um celular como uma chupeta novamente. Aqui você se regula, aqui vai te trazer algum nível, né, de ocitocina, né, mas vai te trazer uma dopamina, aqui vai te trazer algo que vai fazer com que você não me demande. E depois a gente entra no processo de que a criança está viciada na televisão, que a criança está viciada em jogo. Ou seja, de novo a gente esquece a nossa necessidade, quem começou tudo e a razão disso. E o quanto depois é difícil tirar esse eletrônico ou tirar essa TV. Por quê? Porque eu nem sei me relacionar, eu nem sei o que a gente curte junto, eu nem sei, né, ter momentos de prazer e promover prazer para o meu filho, para minha filha, para Uhum. que realmente não precise, não tenha necessidade de entrar um eletrônico aqui para a gente se distanciar de novo e cada um não, né, ficar no seu canto e não ter essa demanda. Então a chupeta vem disso, e esse processo de entender que eu não sabia regulá-la foi
o meu, digamos que uma virada de chave muito forte para mim, que eu já tinha como base o apego seguro, mas não tinha como base, Maia, que a educação positiva traz para a gente, a minha história, né, a minha incompetência em regular. Então veio ali de uma muito disciplina, eu vou estar aqui, eu me disponibilizo estar aqui, porque eu quero promover uma relação de apego seguro, mas enfrentando muito uma dor interna de uma incompetência e de uma, né, de uma raiva de estar ali e aquela criança não se acalma e aquela criança só se desregula. Então, claro, isso durou muito tempo. Gente, isso durou meses e meses de muito choro para dormir, para estar ali à noite. Por quê? Porque eu não estava conseguindo regulá-la. Aí que vem hoje a minha consciência. Então, se eu contasse a história do jeito do senso comum, foi: nossa, tirar a chupeta foi difícil demais. Foram assim meses. Mas Ela deu bom, depois muito escolhi. trabalho, ela Depois foi acabou muito. também. Depois nem mais lembro, E a né? Malu foi muito Nossa, difícil, uma Malu foi chorona. uma chorona manhosa, sabe? Achou que ia me vencer pelo cansaço, mas não me venceu pelo cansaço e eu Hum. consegui tirar. Isso é o senso comum trazendo. E hoje eu consigo trazer para vocês, com a educação positiva como base, que é a nossa formação na escola, que é isso. O quanto eu não tive competência para regulá-lo, o quanto eu não olhei para mim, o quanto nesse processo, que foi um super convite para, olha como que ela precisa aqui de uma regulação e olha como você não está competente para regular, né? Não foi esse convite, eu simplesmente fui responsabilizando ela por esse processo, pela dificuldade do processo, enfim. E ainda me colocava como uma mãe muito boa, porque eu fiquei o tempo todo do lado dela, tá, Maia? Eu ficava Não, lá até ela mas dormir. também não tirando também, assim, Mas com a enfim, consciência mas que de você novo tinha, eu né? como, mas de novo a gente, mas de novo me colocando como ali a parte boa do contexto e uma criança difícil nessa Sim, situação, né? sim, sim, Então, sim. fala da sua situação, depois a gente até conclui o que que é essa de chupete verdadeiramente, né? O que que a gente está causando em relação a essa não consciência. E aí eu queria contar um pouquinho da minha experiência. Eu usei pouca chupeta com as minhas crianças e mesmo assim eu não tinha competência para corregular. Então, só para a gente também entender que a chupeta não é o X da questão aqui, gente, é sobre nós, tá? Então, no meu caso, a Nina chegou a usar chupeta um tempo, daí eu tirei e substituí pelo meu peito, né? Assim, enfim, fiz esse caminho, só que completamente incompetente em termos de corregulação, né? Então, o que que eu fazia, por exemplo? Eu distraía o choro dos meus filhos. Estava chorando, eu tentava mostrar um passarinho, eu mostrava, cantava, ou eu menosprezava. Ai, isso não é muito difícil você chorar, para com isso. Eu dava as costas, saía andando, deixava meu filho sozinho chorando, né? Então, o tanto que a gente vai entendendo que a chupeta não é o X da questão, que na verdade é sobre como nós temos as nossas limitações, os nossos traumas, porque veja aqui, se você tivesse crescido com a experiência de sempre ser acolhido no teu choro, o natural seria que você também conseguisse acolher o choro tranquilamente. Você não sentiria o desespero. Você não sentiria que você é uma péssima mãe ou péssimo pai quando teu filho chora, ou que teu filho é um fracote quando chora, ou que não é motivo, ou etc, etc, etc. Você simplesmente acolheria porque é o natural que você conhece. Só que não é isso que nós vivemos, porque o senso comum detesta acolher a criança, porque acolhimento deixa a criança fresca, mimada, manhosa, blá, blá, blá. E a ciência do desenvolvimento humano diz que é exatamente o contrário, mas não é o que nós vivemos. Então, o meu processo também demorou muito tempo. E eu vou dizer para vocês que estamos em 2025. Eu comecei a estudar em 2018. 7 anos que eu estou nesse caminho. Ainda hoje, tem desafios que eu passo com as minhas crianças que eu me vejo incompetente no sentido de não estou dando conta. Tá demais. Isso tá difícil. Talvez porque eu esteja cansada, talvez porque pegou no nervo exposto para mim, talvez porque eu estou com outras coisas tomando espaço na minha cabeça. Não é sobre um lugar de perfeição que a gente está trazendo para vocês. Não é do tipo você teria que dar conta sempre. Não é isso. Mas de entender que amores, a chupeta não é a questão. A questão é como nós estamos distantes dessa habilidade de corregular e que o caminho real, agora a gente vem para a solução, Sim. do deschupete é presença, conexão, conseguir dar conta de estar
confortável no desconforto. Conseguir estar ali enquanto teu filho está expressando as necessidades dele, sem mudar o que ele está sentindo, sem distrair, sem julgar, sem menosprezar. E não é um processo rápido, muito menos fácil, mas é o único processo, porque é o processo da espécie humana, meus amores. Nós não evoluímos na nossa espécie com chupetas regulando. Se em algum momento na nossa evolução, de milhões de anos, algum avô, tataravô nosso tivesse começado a dar algo para chupar, para essa criança se regular, talvez tivéssemos evoluído de outro jeito, mas não foi assim que a gente evoluiu. Nós evoluímos com proximidade, com corpo no corpo, com disponibilidade por parte do cuidador pela criança. E se nós queremos que o deschupete realmente respeite a criança, nós precisamos voltar às nossas raízes, voltar para essa conexão verdadeira. E aí, para conseguir fazer isso, porque a criança, gente, não tem dificuldade de conectar com a gente. A dificuldade é nossa de nos conectarmos com os nossos filhos. E aí, para ficar um pouco mais palpável, Lívia, eu gostaria que a gente aprofundasse aqui. Como então que a gente faz para resgatar isso? Como é que a gente faz para voltar a corregular os nossos filhos para que eles não precisem recorrer mais a chupeta, paninho, naninha, celulares, outros vícios? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai começar a observar essa criança e quais os momentos que ela precisa e busca pela sucção, tá, gente? O momento que meu filho tá ali choroso, ele ai, pega a chupeta e pede a chupeta e insiste pela chupeta. Às vezes a pessoa já tirou a chupeta durante o dia, né, Maia? Sem entender, já tem. Não, ele só usa à noite, já começa com essa retirada, né, sem compreender. O quanto a gente vai começar a observar quais são os momentos onde existe necessidade dessa chupeta. Então, observe que a criança brincou, machucou, ela quer a chupeta. Ela voltou da casa de alguém, ela vai para a casa de alguém, ela quer a chupeta. Entra na escola, ela quer a chupeta. Ou seja, que momento? Aqui tem um momento de afastamento da minha presença, aqui tem um momento onde ela machucou e sente que precisa ser organizada. Eu começo a observar as situações onde a criança está usando a chupeta e eu entro nas situações junto com a chupeta. A chupeta entra e entra no meu colo, a chupeta entra e entra no meu colo, meu olho no olho, a conversa, e a gente buscando essa regulação, trazendo essa regulação a partir do nosso contato, sem violentar a criança, retirando a chupeta. A partir desse momento que a gente vai buscando os momentos onde essa criança tá querendo a chupeta. Ah, Lívia, meu filho fica 24 horas com chupeta. Então, pronto, é o tempo que eu tô ali. Então, eu tô aqui fazendo uma coisa lá, arrumando a cozinha, ajeitando as coisas para almoço. Deixa eu voltar, deixa eu colocar ela no meu colo, deixa eu conversar. O quanto eu começo a entrar consciente de que eu preciso entrar mais nessa vida para que exista ali um novo caminho, porque esse cérebro vai ter que achar de novo esse caminho de que nós somos fonte de regulação também. Porque antes, para esse cérebro, a gente era a única fonte de regulação. A gente entregou outro processo, pode ser o eletrônico, pode ser chupeta, porque às vezes um bebê pequeno, criança pequena já pede eletrônico também. Eu já vi isso, assim, já vi. Enfim, acho que minhas crianças são maiores também. Talvez não tinha tanto esse apelo do celular na época, né? Porque eu lembro que não tinha Instagram quando meu filho sim. nasceu, assim. Então, tem outras coisas que já mudaram e está cada vez pior. Mas, enfim. Eu vou então começar a entrar. Esse cérebro vai ter que entender que antes a fonte da regulação era eu, passou a ter um outro. Às vezes tem as duas, depois a sua mãe volta a trabalhar, porque é uma relação, uma realidade. Né, a rotina toma a nossa vida porque é mais fácil lidar com a rotina do que com a infância, né? Enfim. E aí essa criança perde essa referência e a gente volta a ser referência, entendendo que seremos duas referências, tanto a chupeta quanto eu. Diz. E aí eu quero te perguntar, que eu tenho certeza que é a dúvida das pessoas. Mas então, quando eu, por exemplo, olha aqui, eu tenho um bichinho de pelúcia só pra gente fazer de conta aqui, pra gente poder ilustrar. Então, eu tô com o meu bebê aqui, minha criança pequena aqui, que tá com a chupeta. E aí eu tô começando a criar uma nova relação. Então, eu tô querendo provar agora para esse sistema nervoso aqui que eu também sou fonte de regulação. Eu posso falar, você não precisa mais de chupeta, agora eu tô aqui com você? Não,
gente. É Então tá. trazer para o cérebro. Isso não é uma coisa falada, contada, explicada. É trazer para o cérebro de novo o contato. A mesma coisa quando a mãe fala que essa criança amamenta, amamenta, não largo meu seio, não largo meu seio, não largo meu seio. É o quanto eu tô nesse seio. Eu já tô cansada, eu não aguento mais essa criança amamentando. Ela tá aqui há tantos anos amamentando, eu não aguento mais. Ela tá no seio comigo, eu tô aqui, ó, no celular. Ou seja, não, já desvinculou que o SEI era o contato comigo. Agora é o único contato que eu tenho, que nem no SEI eu tenho contato com ela. Então, para esse desmame também, tô falando quando a pessoa já está aqui desorganizada, é de novo esse olhar, a conversa enquanto amamenta, como a gente fazia quando eram os bebezinhos, quando tinham acabado de vir para o nosso colo, né? Esse interesse, essa curiosidade, essa vontade de estar ali, né? E aí eu volto de novo a reconectar e mostro para esse cérebro que existe um outro contato comigo. E aí começo a dar esse colo e esse contato. Então, quando a criança busca chupeta, já é um sinal para mim. É assim que a gente vive enquanto adulto, a gente precisa de alguns sinais, algumas referências. Esse vai ser o primeiro sinal de referência de quando Uhum. eu vou entrar em contato com a criança. E depois eu começo a me colocar antes da criança precisar. Então, ali tá numa situação onde a criança tá ali, eu vejo que ela vai machucar, nossa, já tô ali do lado, já tô atenta em ser referência para ela. E de novo ela vai pedir a chupeta, eu pego a chupeta, coloco a chupeta. Eu E não luto eu contra. não luto contra a chupeta, eu só estou entendendo que eu estou treinando esse cérebro para um novo recurso. E a partir desse treinamento desse novo recurso, a criança, ela, gente, é porque tem que viver para acreditar. Porque eu já fiz tantos atendimentos com isso, mas tantos, porque como depois do meu caminho foi muito um caminho da questão do sono, da amamentação noturna, enfim, quanto que isso vai caminhando, e a experiência de dia a dia, a mãe de trazer nas famílias, e trazendo a resposta disso e a mudança disso. Então, gente, esse deixa o pete, ele vai acontecendo inclusive do dedo. O dedo é a mesma Uhum. coisa. Ah, mas meu dedo, eu sou carinhosa, mas meu filho continua chupando o dedo. Isso, gente, são pensamentos nossos. Aí eu sou super atenciosa com meu marido, mas ele continua dizendo que eu não sou atenciosa com ele. Né? Ou seja, o que é atenção para ele? O que é necessariamente a necessidade dele? Porque eu não posso partir do ponto de vista que eu entrego se alguém está pedindo algo que eu digo estar entregando. Para a criança eu mesmo. Então, o quanto eu vou entrando, onde entra o dedo, eu estou junto, eu me coloco disponível, eu converso. Né? E não foco em tirar esse dedo da boca, em tirar a chupeta. Isso é muito da nossa história que fizeram conosco, né? Que a gente fica ali É. replicando. Mas a gente está ali consciente de que eu estou treinando e eu preciso estabelecer uma confiança não com a fala, mas com aquele cérebro que pega, que ele é infinitamente perspicaz e ele observa como a Maia falou aqui no começo da live, a minha expressão facial, o meu olhar, os meus movimentos, a leveza do meu toque ou não. Então, a neurocepção, que é um radar que o nosso corpo humano tem para perceber o ambiente e as pessoas com quem a gente se relaciona, se é seguro ou não, e isso não passa pelo racional, a partir dessa percepção desse cérebro de que eu sou referência de regulação, me tornei de novo a fonte de regulação, não vai haver a necessidade, porque tem uma hora que a chupeta não vai estar ali, mas eu estou sendo regulado, vai ter uma hora em que é muito mais potente, muito mais prazeroso. Imaginem só. Que claro que o toque é muito mais prazeroso, o contato, o riso, a conversa é muito mais prazeroso do que a chupeta. Então, não se vem aquém da chupeta, na verdade, é porque realmente foi ali um obstáculo entre essa relação. E a partir do momento que eu entro, não tem como a gente dizer que a chupeta vai ser melhor, do que a mamadeira vai ser melhor. Enfim, a gente não. É quase de novo a gente ainda na nossa. Desempoderaram tanto o nosso maternário, enfim, a gente acaba acreditando nisso. Quando a Lívia traz para vocês sobre esse traço, eu entendi que são assim esses dois caminhos muito importantes aqui. O primeiro é começar a observar o padrão do pedido de chupeta. Então, se você está no processo do desse chupete ou da reconexão com o seu filho. Talvez seu filho nem usa chupete, mas você está nesse processo de reconexão com ele, né? É observar os momentos nos quais ele pede esse recurso de regulação, ou seja, isso é um sinal visual para nós de que essa criança está desregulada, ela precisa de ser corregulada. Eu preciso entrar nesse momento com a chupeta. Nesse momento você e a chupeta são melhores amigos, meu bem. Junta aí, ó, amigas de infância. Porque E ela é seu aí, grande sinal, né? Ela é seu grande marcador. nesse momento, para você, é o teu melhor amigo. Confia nisso. Ah, meu filho está desregulado. Ok, eu preciso entrar. E aí, quando você começa a ter um padrão, a Nívia trouxe um exemplo maravilhoso. Por exemplo, vai na casa de alguém. E aí a criança pede essa chupeta, é sinal de que estar no ambiente estranho é
desregulador, sente vergonha, depende de como que são esses adultos nessa outra casa, enfim. Então, o que que você pode começar a fazer? Se você já sabe que teu filho sim pede a chupeta na hora de ir para casa de alguém, dos avós, dos tios, tanto faz, você já faz um trabalho de prevenção. Então, primeiro, observação e depois prevenção. Eu já sei que meu filho vai pedir chupeta para ir na casa de fulano. Amor, nós vamos na casa de fulano. Você quer ficar aqui no meu colo? Esse tempo do caminho para casa, no carro não, tá, gente? Mas assim, desceu do carro, já quer subir no meu colinho aqui? Quer ficar aqui comigo? Já oferece antes do teu filho demonstrar um sinal de desregulação. Você começa a trazer segurança, porque aí o cérebrozinho da criança fala: mamãe tá ligada, papai tá ligado, esse adulto sabe o que eu preciso. E aí, não precisa você provar com as palavras, mas precisa provar com as atitudes. Da mesma forma, gente, vou usar um exemplo completamente diferente no qual a mesma coisa aconteceu. Medo de cachorro. Eu tinha uma criança, e quando eu digo tinha, eu ainda tenho essa criança, mas o medo que ela tinha não tem mais. Então, essa minha criança tinha medo de cachorro, de ver cachorro de longe se tremer toda. E aí, quando eu entendi que só eu posso, só eu digo assim, eu, o pai, né, os adultos de segurança podem corregular, o que eu entendi? Eu tenho que trazer o máximo de segurança possível para essa minha criança. Então, a gente estava passeando ali numa trilha, num parque, eu vi um cachorro lá longe. Eu já sabia que essa minha criança ia ficar com medo. O que eu fazia, amor? Eu estou vendo lá na frente um cachorro que está vindo na nossa direção. Você já quer subir no meu colo? É assim, meus amores, que nós provamos para os nossos filhos que nós somos fonte de segurança. E aí, o que aconteceu? Veja, eu não estava, na verdade, na minha cabeça, com a intenção dessa minha criança perder o medo de cachorro, porque eu entendo que, gente, você tem direito de ter medo, você tem direito de ter medo do que você precisa ter medo. Eu tenho medo de altura, eu não faço questão nenhuma. Esse negócio de montanha-russa, esses prédios com chão de vidro para você olhar, não, não, obrigada. Bungee jumping, não, obrigada. Não faço questão alguma. E eu não acho que tem que me convencer a não ter esse medo mais. Então, eu não acho também que eu tenho que convencer essa minha criança de não ter mais medo de cachorro. Porém, entretanto, todavia, pasmem, essa minha criança, através desse acolhimento que eu comecei a dar, perdeu o medo. E hoje nós temos um cachorro e uma gatinha aqui em casa. Então, assim, o meu foco não era tirar o medo, o meu foco não era mudar o medo, mas era provar que ela podia contar comigo. Essa Pessoal, com a diferença. chupeta é a mesma coisa. Não é sobre você ter que performar e provar para o mundo, eu consegui tirar a chupeta. Não é esse o foco. O foco é a tua criança, não é sobre você e o teu performar. É sobre o bem-estar da tua criança. E agora, E tem, eu acho que tem duas coisas que eu quero falar aqui ainda, amiga. Uma é sim, responder uma pergunta aqui de uma criança que não aceita colo. Vem desse mesmo lugar. Antes, quando eu me oferecia de alguma forma, sem perceber, de alguma forma, ainda também sem compreender a minha história, não regulava essa criança a partir do meu contato, do meu colo, porque ali também tinha minha desregulação. Essa criança passa a não ter referência em relação ao meu colo mais. O cérebro não faz o vínculo com esse colo, então vai buscar esse distanciamento, o quanto eu vou realmente reconquistando e mostrando para esse cérebro que agora sim eu sou um colo confiável, uhum, que agora sim pode contar comigo. Agora eu quero problematizar, Maia, que a gente já trouxe aqui o que que é, de onde surgiu, a gente já trouxe solução, qual que é o caminho, e cada um vai experienciar isso aham, e vai vivenciar, não tem dúvida nenhuma de que vai encontrar esse caminho, compreendendo esse papel regulador. Mas o quanto os profissionais explicam o contrário, quanto os profissionais em nenhum momento na minha realidade com as crianças, quando chupavam o dedo ou quando estavam com a chupeta, o profissional só falava para eu fazer com que aquela criança parasse de chupar. E, inclusive, dava exemplos ou recursos extremamente violentos. E o quanto um profissional não consciente do quanto repercute violência, do quanto promove trauma, na realidade. Ah, mas é um trauma tirar a chupeta. Gente, eu pegar como referência um cuidador, colocar ele como uma pessoa que afasta e que faça com que a criança tire a chupeta e não continue não tendo regulação, e eu a castigue porque ela chora, eu a castigue porque ela entregou o Papai Noel, eu já avisei, e agora o Papai Noel deu presente, então devolve o presente. Então eu começo a perturbar o cérebro daquela criança. Sou zero recurso, fonte de regulação para ela. Sou o contrário, uma fonte estressante para a criança, uhum, porque eu estou em busca do meu objetivo de tirar a chupeta, porque eu quero atender
ou uma hierarquia que é um jaleco branco ou um psicólogo, né? Então, nessa hierarquia aqui, eu utilizo a minha hierarquia para violentar a infância. Então, o quanto que esse profissional tem que se ver responsável em estar prejudicando o desenvolvimento dessa criança, o cérebro dessa criança, e na sua incompetência, no desconhecimento, na não busca por conhecimentos baseados em ciência, baseados em neurociências, que é o que a gente traz na nossa formação. Nossa formação, a gente pega uma filosofia tão maravilhosa, uma teoria tão importante, e pega e destrincha essa ciência por trás, para a gente conseguir realmente trazer mudanças e sermos protetores da infância e adolescência, defensores não num lugar filosófico, amoroso e romântico, mas de um lugar se do contrário a gente não tomar essa consciência, a gente está fazendo com que, de novo, mais Isso, uma geração seja isso. adoecida psiquicamente e para estar aí sob o comando da nossa política, né, nas nossas escolas, nos nossos hospitais. Então a gente está sendo agente de construção de uma sociedade adoecida, Uhum, onde somos, no momento, agentes de mudança dessa sociedade. uhum, A gente não encontra uma uhum, escola do jeito que a gente quer, a gente não encontra um médico do jeito que a gente quer, a gente não encontra. Mas a gente está construindo esses novos médicos, essas uhum, novas escolas, esses novos uhum, professores, que são os nossos filhos. uhum, Né? E a partir desse uhum. encontro, dessa consciência, então, um profissional, ele precisa trabalhar. E, no mínimo, se ele dá algum direcionamento, que ele traga repertório e recurso para essa família baseado em neurociência do trauma. Que aí sim ele consegue apoiar, assim ele conduz um desmame, assim ele conduz uma deixupete, assim ele conduz o movimento do perigo do uso do eletrônico, como é que a gente vai conduzir isso Uhum, enquanto psicólogo, né, enquanto uhum, educador parental. Enfim, enquanto a gente vai tomando consciência do que acontece naquele cérebro, e a partir do que eu sei exatamente o que está acontecendo naquele cérebro, eu guio essa família para realmente proteger esse cérebro, preservar esse cérebro uhum, para o mundo adulto, onde ele vai ser um cérebro muito uhum. demandado, mas competente para vivenciar né, as suas emoções e as suas necessidades de autorregulação. O que a Lívia está desenhando perfeitamente bem aqui para todos nós, que eu também quero ressaltar, nós podemos ser e buscar o profissional que pratica o terrorismo emocional com a família e com a criança, falando para tirar essa chupeta, porque vai estragar a boca, vai estragar os dentes, mas e as emoções? E a corregulação? A gente não está falando que não precisa E ter o cuidado com a afastamento e a carga. violência com essa criança para ela ficar sem a chupeta. Tira dela a única regulação que ela Exatamente. tinha. Imagina, Exatamente. Maia. Então, a gente pode olhar e entender isso. Assim, nós temos esses dois caminhos. Ou do profissional que aterroriza a família e a criança, violenta a criança, faz a família violentar a criança, tirando o único recurso de regulação que ela tem, não mostrando para essa família como ela pode ajudar e não julgando também a família por ela ainda não ter conseguido corregular sua própria criança. Ou o profissional que entende todo o contexto. Vocês viram que a gente está aqui há quase uma hora para fazer uma explicação muito mais aprofundada, aonde a gente não está apontando o dedo para a família, não estamos nem para a chupeta a gente está apontando o dedo, a gente está trazendo para vocês todo um contexto para compreender que a chupeta é o menor das nossas questões aqui e que realmente apoia essa família nessa reconstrução, sem acusar, sem demoralizar essa família, sem humilhar essa família por falta de conhecimento, e sim corregulando essa família. O profissional que acolhe a família, corregula a família, empodera, dá suporte para essa família conseguir ser o adulto que essa criança precisa. E vocês percebem que há uma distância gritante entre essas duas realidades aqui. Vocês conseguem perceber o abismo de diferença que tem entre um caminho e essa abordagem aqui? E aí se faz necessária essa introdução dessa abordagem nas práticas profissionais. Nós precisamos de profissionais que estejam atualizados com a neurociência do trauma, gente. Não dá mais para ficar brincando de dar para o coelhinho da Páscoa e aí a gente acaba com o desenvolvimento emocional da criança e deixamos as famílias exaustas, porque a criança vai ficar chorando desesperadamente, a família não vai saber o que fazer com isso, estamos estraçalhando a saúde mental e emocional de famílias e suas crianças. Então, Sim. uma abordagem na educação positiva se faz necessária para proteger, defender a criança, prevenir e reduzir traumas.
E aí a gente quer agora também trazer para vocês que felizmente estão abertas as inscrições para uma formação na abordagem de educação positiva através da nossa escola, Escola da Educação Positiva, a única formação, a única pós-graduação no Brasil nesta abordagem. Está com as inscrições abertas e se você quiser saber mais e se inscrever na única turma deste ano, você pode digitar formação aqui nos comentários e entender esse universo e perceber que nós estamos tão distantes, atrelados ao senso comum, achando que a chupeta é o problema, para daí entender que o buraco é muito mais embaixo e que, felizmente, embora o buraco seja mais embaixo, tenha uma solução muito bonita, muito acolhedora, através dos 5 pilares da educação positiva, para que nós possamos trabalhar na restauração desses vínculos, na prevenção e na redução de trauma, tá? Então, você que já entendeu que o buraco é lá embaixo, você precisa estar com a gente. Na verdade, sim, nós queremos muito que Sim. você esteja com a gente, se torne um agente de prevenção e redução de trauma. Então, digita formação aqui nos comentários para você saber mais. E, como já disse, entrar na única turma do ano dessa nossa E pós-graduação. tem gente perguntando, acho que tem perguntas importantes aqui, né? Não vai dar para ler todas, mas a Elka falando, é papel de quem orientar as famílias sobre as fases de desenvolvimento na primeira infância? Esses pais crus, cada vez mais despreparados, são os culpados? Elka, a gente pode responsabilizar, sim, os profissionais que se dizem especialistas em infância, como os pedagogos, como os psicólogos, como os pediatras, enfim, que trabalham diretamente com a infância, né? Claro, o odontopediatra, o fisioterapeuta pediatra, enfim, todos que trabalham com infância e adolescência e se dizem especialistas em, eles são, sim, agentes de promoção de trauma ou de prevenção ao trauma, ou seja, eles vão a partir do conhecimento deles. E eu digo para vocês, isso não tem na cadeira deles de formação, eles precisam sim se especializar em educação positiva para compreender essa abordagem. Gente, é uma formação que ela traz tantos cursos aqui agregados, é um compilado de formações, de pós-graduações em neurociências, de pós-graduações, de estudos e formações em trauma, de estudos e formações em apego seguro, enfim, formações no exterior. É um compilado de informações onde a gente consegue destrinchar isso para vocês e permitir que os profissionais coloquem isso em prática. Então, o profissional que está aqui escreve formação para entender essa pós-graduação, como você sai preparado verdadeiramente para essa mudança de perspectiva e trazer realmente trabalhar verdadeiramente com um cuidado humanizado, de ser realmente uma referência na sua área. Porque você vai sim compreender e conseguir fazer a sua abordagem ser muito mais profunda, porque você entende profundamente. Mas também, estou falando agora eu que vim de uma transição de carreira, o meu interesse enquanto mãe, né, em trabalhar com aquilo que me era muito interessante e importante, porque eu estava lidando com os meus filhos e vendo meus desafios com meus filhos, e eu busquei esse preparo, eu busquei essa informação para eu também conseguir protegê-los desse mundo, porque depois eu não posso também responsabilizar o mundo externo de estar violentando. Eu reconheci essa violência. Eu, em algum momento, me questionei se aquilo ali era respeitoso com meu filho. Eu me questionei qual que era o sentido do meu filho naquela experiência. Enfim, então, quanto a gente também se coloca responsável em procurar profissionais com essa abordagem e também saber o que esperar e o que é uma abordagem que realmente defende a infância, uma abordagem em educação positiva. Tem outro ponto aqui. Então, quem é profissional? Você pode mandar esse aviãozinho para profissionais que você sabe que precisam escutar isso, principalmente odontopediatras, principalmente pediatras que estão dia a dia vivenciando isso e direcionando, às vezes, ações que são estressoras para a criança. E um cérebro estressado vive relacionando diariamente com quem está estressando, que pode ser esses pais, nesse processo de desmame, no processo de deschupete e tal, o quanto isso é impactante para essa criança e para esse Uhum. cérebro. E se esse profissional não sabe o que ele está causando naquela família, naquela relação, isso é Ó, muito violento e eu acho muito irresponsável. Você trouxe um ponto importante. A gente não está falando aqui, a gente não está demonizando os profissionais. A gente não está falando que os profissionais deliberadamente queiram traumatizar. O problema é que as formações como um todo, elas têm um pano de fundo
de um lugar muito comportamentalista, né? Então você tem que fazer aquela história do behaviorismo, né? Então você tem que fazer um estímulo negativo, um estímulo positivo para conseguir ter tal resultado sem levar em consideração o desenvolvimento. E a maioria das formações estão ainda baseadas nesse modelo que não está alinhado com a verdadeira natureza humana. Então nós não estamos falando, por exemplo, para você passar essa live para profissionais de um lugar assim, agora vamos apontar o dedo porque todo mundo está violentando a infância. Gente, eu sou pedagoga e eu, antes de ter informação sobre educação positiva, eu era uma pedagoga, uma professora extremamente violenta. Porque eu queria? Claro que não. Eu achava que eu estava fazendo certo. Mas o que a gente está querendo mostrar para vocês é esse buraco, essa cratera, esse abismo entre o que acontece no senso comum e o que precisa acontecer, e trazendo esse alerta. Gente, não é por mal, mas a gente está errando feio com a Sim. infância. A gente precisa fazer melhor, porque estamos causando trauma. Pessoal, nós estamos enfrentando, nesse momento, uma das maiores crises da Epidemia. saúde pública, que é trauma na infância. E para que possamos mudar esse quadro, nós precisamos de profissionais, de pais, de famílias, de adultos que estudem, se aprofundem, que saiam do senso comum com o qual estamos acostumados e entendam que tem tanto que a gente pode fazer pela infância para reduzir e prevenir traumas. Então, nós convocamos você que quer se aliar a essa causa para estudar com a gente, digitando formação aqui nos comentários. Lembrando que é a única turma do ano na pós-graduação, nós não abrimos em outro momento. É a tua chance e mais, em breve as inscrições se encerram. Sim, tem gente perguntando da duração, é a duração de um ano. Não pode, eu consigo fazer em 8 meses. A responsabilidade, gente, a gente entrar em contato com o conteúdo, se aprofundar verdadeiramente, para conseguir colocá-lo em movimento, demanda esse tempo, e é um tempo curto para tanta informação e conhecimento, mas a gente conseguiu fazer esse compilado e conseguir estruturar isso para vocês. Tem gente falando assim que isso deveria estar no SUS, deveria estar na Concordamos, educação concordamos. e está cada vez mais, tá, gente? O quanto a gente já tem profissionais assistentes sociais, a gente já tem profissionais que trabalham no SUS, médicos, inclusive, que são os principais agentes dessa mudança, né? Porque isso não tem. Você atender com a perspectiva da educação positiva, isso não tem recorte de classe, de cor, isso é simplesmente o seu desejo em ser verdadeiramente Preventor de um trauma, é preventor isso. mesmo de traumas e o quanto você se sente responsável lidando com a infância e adolescência em ter esse conhecimento para lidar com eles, né? Então já temos escolas públicas, tem uma turma nossa, alunos nossos do STJ já ativos em escolas públicas, então isso já está em movimento, mas claro, precisamos de mais e mais pessoas. Teve uma pessoa que perguntou aqui, olha, mas como que eu faço isso se meu filho passa 11 horas numa creche? E o quanto os profissionais da creche precisam saber sobre essa necessidade de regulação, em que momento entra a chupeta, também são agentes reguladores. Quando a gente traz uma informação aqui de acolher a criança, o quanto já tem esse recorte de gênero, a gente acha que é só a mãe, só esse cuidador principal que pode fazer isso. Isso é a nossa rede de apoio com esse conhecimento, com essa nossa rede de apoio normalizando a necessidade da criança em buscar a chupeta e por quê, e sendo agentes de regulação para que ela cada vez mais precise menos da chupeta, porque encontra num ser humano, que é a busca mais necessária mesmo, que é nosso desenho original, que é um ser humano que vai regulá-la e não um objeto. Então, se, Nunca nada se vai essa criança regular está na tanto. creche, o quanto você pode contar isso, pedir o apoio delas na maneira que, quando ela buscar a chupeta, de dar mais colo, de estarem mais atenção, não só para ela, mas para as outras crianças, enfim, né? O quanto a gente pode trazer esse recurso para esses profissionais, para eles começarem a agir de forma diferente e enxergar a chupeta de uma forma diferente. Exato. Se isso aqui tocou vocês, gente, escreve aqui informação, manda esse aviãozinho para profissionais que precisam, onde precisa ser alcançado esse conteúdo, para que a gente verdadeiramente consiga ter essa mudança, né, na área da saúde, na área da educação, na área, né, de humanas, para que a gente consiga ter uma sociedade com profissionais que lidam com infância e adolescência conscientes do quanto podem ser poderosas, né, as ações dele para uma sociedade melhor. Então escreve aqui formação, manda o aviãozinho e a gente espera vocês. Após a mesma formação em atuação consciente, a atuação consciente, Sibeli, foi a nossa primeira formação na escola. As primeiras turmas eram atuação consciente. Era uma certificação, ela tinha uma duração menor, de 6 meses. E hoje a pós-graduação, ela
Então a gente, pô, mudou um conteúdo, né? Aquela época de 90 horas, 70 horas, hoje é um conteúdo de 390 horas, muito aprofundado. Você sai especialista em educação positiva, ou seja, você sai especialista em desenvolvimento humano, focado em infância e adolescência, com neurociências como base de todo o seu pensamento teórico, de todas as suas ações para serem colocadas em movimento, E tá bom? lembrando que o nosso diploma é emitido pela Anhanguera, uma das instituições com Sim. maior alcance no Brasil, ou seja, se você chega num lugar para apresentar diploma, você não precisa nem explicar, porque é uma instituição reconhecida nacionalmente. E alguém perguntou sobre nível de formação. Para a pós é necessário nível superior completo, mas nós também temos a certificação para a qual você não precisa ter nível superior completo. De qualquer forma, digita formação, seja para um como para o outro, para você saber mais e se inscrever nessa turma que já começa em breve. Digita Sim. formação nos comentários. E se vocês são pais, a minha formação base é engenharia mecânica. No maternário eu vi essa necessidade de entrar em contato com esse conteúdo, de conhecer mais. E foi uma transição de carreira que não só me apoiou e me apoia diariamente para lidar com os meus filhos, mas me permite também ter uma resposta financeira, eu ter, né, a minha independência financeira trabalhando com crianças e com adolescentes a partir das famílias, né? Eu sou uma educadora parental. Enfim, então quem tem esse desejo de realmente trabalhar com algo que faça sentido, sentir prazer e sentir que agrega, né, com esse trabalho, trabalhando com propósito, escreve aqui formação que vocês vão reconhecer e entender onde a gente pode mudar a nossa vida profissional com algo que faça sentido para os nossos filhos também. A gente se despede de vocês então, nessa sexta-feira da paixão. Esperamos que vocês tenham um feriado em família, conectados, independentemente da religião que você tem, que você possa aproveitar esses dias para se vincular, para estar grudadinho com os teus. Agradecemos a participação de vocês. Parece que muitas pessoas estavam interessadas mesmo nessa live. Que bom! Vai Que ficar bom. disponível aqui no perfil da escola. Um grande beijo, se cuidem e até a próxima. Até a Esperamos próxima. vocês na nossa formação, hein? Queremos Tchau, vocês, gente! a nossa turma, hein? Começa em maio.